Sabe qual é uma das maiores dores de cabeça no futebol de elite? Lesão nos isquiotibiais. É um problema que não some, consta caro e tá aí, em times do mundo todo. Mas, e se a solução para isso fosse surpreendentemente simples e, olha só, super bem documentada? É isso que a gente vai ver agora, com base em décadas de pesquisa que finalmente desvendaram esse mistério. Então, vamos começar com uma pergunta. Pensa aí, no meio de tantas entorses, fraturas, contusões, qual é aquela lesão que é tipo a mais teimosa de todas? Aquela que insiste em voltar. A resposta para isso mostra o tamanho do problema que jogadores e clubes encaram, sabe? Temporada após temporada. Pois é, o estiramento dos isquiotibiais. Um jogador que sofre essa lesão tem uma chance em 4 de sofrer de novo. E o mais interessante aqui não é nem o número em si, mas o que ele significa. Não é só azar, não. É um ciclo vicioso que, de alguma forma, precisa ser interrompido. E esse ciclo vicioso, claro, tem um impacto gigantesco. Não é só a dor do atleta, não. Estamos falando de um problema de estratégia, um problema financeiro que bate direto na porta dos clubes. Olha só esses números, para a gente ter uma ideia da escala do problema. 12% de todas as lesões no futebol de alto nível são nos isquiotibiais. Os times profissionais chegam a ter 5, 6 casos por temporada. E o resultado disso? 20 jogos perdidos por clube, por temporada. 20! É um prejuízo absurdo, tanto dentro de campo quanto no bolso. Ok, mas para achar a solução, primeiro a gente precisa entender a causa, né? E a chave para isso está num movimento muscular bem específico. Um movimento que acontece o tempo todo num jogo de futebol. Imagina a cena, um jogador está correndo a 1000 por hora e de repente precisa frear. O que acontece? Os músculos de trás da coxa, os isquiotibiais, se esticam para desacelerar a perna. Só que ao mesmo tempo, eles estão super contraídos, sob uma tensão enorme. É exatamente aí, nesse movimento que a gente chama de contração excêntrica, que o músculo não aguenta. É aí que a maioria dos estiramentos acontece. A boa notícia é que a ciência do esporte não deixou isso passar batido. Muito pelo contrário. Existe um monte de pesquisa, uma pesquisa bem forte que aponta sempre para a mesma direção. Vamos dar uma olhada em como essa evidência foi se construindo ao longo do tempo. Isso não é de hoje, não. A evidência vem se acumulando há anos. Tudo começou lá em 2003. Um estudo mostrou que um treino específico na pré-temporada já fazia uma diferença enorme. Aí, em 2008, outro estudo mostrou que um programa desses diminuía as lesões em 65%. Depois, em 2011, um estudo gigante confirmou tudo de novo. E mais recentemente, em 2021, compararam diferentes exercícios e trouxeram mais detalhes. Ou seja, por quase 20 anos, a ciência vem dizendo a mesma coisa de forma bem clara. E se a gente pegar o estudo de 2011, o resultado é de cair o queixo. O grupo que não fez o treino específico teve uma taxa de quase 46 lesões recorrentes a cada 100 temporadas. Agora, o grupo que fez o treino, a taxa foi de só 7. A diferença é brutal, é uma redução de mais de 85%. Os dados falam por si, né? E o mais legal é que o estudo transformou essa estatística em algo bem fácil de entender. Pensa só, a cada 3 jogadores com histórico de lesão que fazem esse treinamento, uma nova lesão é evitada. Só 3? No mundo da medicina do esporte, isso é um impacto gigantesco, muito direto. Beleza, já vimos os dados, a prova científica, mas qual é a solução na prática então? Bom, tem um exercício em particular que é o campeão nisso tudo. Não só porque funciona, mas principalmente porque ele é muito, muito simples. Aquele estudo mais recente de 2021 colocou 2 métodos lado a lado. Os 2 funcionaram para prevenir lesão. Só que o exercício nórdico, o famoso NEH, teve uma vantagem matadora. Não precisa de nenhum equipamento caro. E como se não bastasse, ele ainda melhorou o tempo de sprint dos atletas. Quer dizer, além de proteger, ainda deixa o jogador mais rápido. É o pacote completo. Mas nem tudo são flores, claro. Existe um desafio na vida real. Essa citação aqui resume bem um maior obstáculo: a dor muscular que vem depois. O exercício funciona assim, mas ele causa uma dor muscular que pode desanimar os jogadores. E aí, a adesão ao programa cai. É um ponto super importante que as equipes e os atletas precisam saber lidar para a coisa funcionar de verdade. Certo. Então, depois de olhar o problema, a ciência por trás e a solução prática, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a conclusão final? A mensagem é cristalina. A evidência que foi construída por quase 20 anos não deixa dúvida. Os exercícios excêntricos para os isquiotibiais são uma ferramenta super eficaz para diminuir essas lesões. Ponto final. Eles funcionam tanto para evitar a primeira lesão, quanto para quebrar aquele ciclo vicioso e impedir que ela volte. E quem deveria estar prestando atenção nisso? Bom, basicamente todo mundo no futebol de alto nível.
Os atletas, claro, especialmente quem já teve a lesão antes, os treinadores, os fisioterapeutas, os preparadores físicos, todo mundo que trabalha para manter os jogadores em campo e o time competitivo precisa saber disso. E para fechar, fica uma reflexão. A gente viu aqui uma evidência super clara. Uma solução simples, acessível. Então, a grande pergunta é, por que isso ainda não virou padrão em todo lugar? O que ainda impede os clubes e os atletas de abraçarem de vez algo que a ciência já provou repetidas vezes que funciona?